Pois bem, chegamos num ponto aqui que a gente vai começar a animar as outras cenas, né? E voltando aqui para o nosso layout base final, algumas coisas a gente precisa começar a pensar ao trocar de uma cena para outra. O primeiro ponto é o seguinte, né? Quando os elementos chegam, ó, veio aqui, chegou todo mundo, tem um rastro, você percebe que a esfirra está parando exatamente aqui no momento, né, que ela estaciona. A rotação dela está parando exatamente no momento que ela estaciona. Até para trazer um envolvimento e sempre ter um elemento, assim, sempre ativo na composição, dentro ainda da cena 1, aqui no que seria a esfirra, o rotation dela, eu vou aumentar um pouco mais a duração, como se ele chegasse aqui, viesse e ainda ficasse rodando, né, para trazer um certo envolvimento. Chegou aqui, ó lá, então, opa, fiz aqui com position, deixa eu só puxar o rotation, puxei o frame errado, ó, veio aqui, ó lá, e eu tenho essa ideia aí, né, de repouso. Então quando você olha aqui a composição, ó, você já tem aí a chegada do elemento. Depois disso você vai ver o tempo de leitura que é necessário. Muita gente me pergunta quanto tempo eu posso destinar para um objeto para que ele tenha uma boa representação e as pessoas que consumirem o meu vídeo consigam ver de uma maneira legal. O que eu gosto de fazer é realmente testar na tela. Então aqui na cena 1 eu venho, ó, ligo, ó, faço o movimento e aqui quando ele tiver para parar com 2 segundos, ó, todo dia preço que começa com 0, ó lá, aqui eu já vou entrar na segunda cena. O que eu vou fazer? Na segunda cena, um ponto interessante é que eu entre com ela, a gente vai fazer a animação da entrada dela, com esse 0 chegando aí de fora, porém, a cena 1 eu vou fazer a retirada dela de contexto. Então a partir desse ponto, ó, um pouco antes aqui, quando a esfirra está começando a parar de girar, eu vou ligar o position, ela vai começar aqui ó, desse jeito, vou passar os mesmos 12 frames que a gente está acostumado e vou tirar ela aqui por baixo, ó, trabalhando dessa maneira, tá? Dessa forma, quando eu faço isso, eu já tenho aqui ó, a chegada do elemento, veio e saiu. Só que aí eu vou fazer o controle de velocidade. Aqui o Graph Editor, deixa eu só expandir ele aqui para nós vermos melhor. Eu quero que ele tenha uma tensão aqui de velocidade no início, como se ele estivesse se arrastando, e no final é que ele vai acelerar. Então eu vou criar aqui mais ou menos essa ideia, vamos ver, ó. Arrastou, ó, ele vai segurar e vai cair. Ó, segurou, caiu, vou até forçar um pouco mais. Ó, puxei aqui pra gente, ó. E aí eu já tenho esse ganho de velocidade. Uma coisa legal é forçar o Motion Blur, né? Aqui, aí você tá vendo que só o todo dia tá desfocando e a esfirra. E aí na cena 1, todo mundo aqui eu vou colocar, né, com o Motion Blur, para que eu já tenha essa sensação de velocidade, ó, acontecendo da maneira melhor, certo? E aí como é que vai acontecer a cena 2? Eu quero que a cena 2, ela comece nesse ponto, ó. Então você viu aqui, deixa eu só tirar aqui um pouco do zoom. Aqui eu quero que ela comece. Então eu já vou pegar a cena 2 e vou deslocar ela para esse ponto. Ó. Então pressionando o colchete da esquerda, onde minha agulha está posicionado, ele já vai arrastar meu objeto e eu já vou ter esse posicionamento. Vale a pena reforçar aqui o entendimento que é o seguinte, quando eu fiz isso, você percebe que o ponto inicial que é representado aqui por esse triângulo, essa setinha aqui na ponta, ele vai para onde a minha agulha estava. Isso é diferente de eu cortar o meu conteúdo. Tanto que agora, dessa forma, eu tô aqui no minuto 1:20, né, em 1 segundo da composição em 20 frames, quando eu entro aqui na cena 2 eu tô em 0, ou seja, eu tô começando de fato a minha animação aqui. E aí eu consigo trabalhar com a animação dela de uma maneira mais tranquila, sem ter a minha timeline tão poluída. Outro ponto que pode te ajudar também a controlar mais essa animação e contar as coisas é você rodar sua timeline aqui em frames. Então você clicando com Command ou Ctrl, se você estiver utilizando o PC, você vai começar a contar aqui frame a frame a sua timeline. Então agora eu vou começar a fazer a entrada aqui do 0. Então qual a ideia? Para eu trabalhar com 0, eu vou forçar aqui a Layer 3D. Então, se eu vejo as propriedades aqui das minhas camadas, ó, tô aqui no Transform, tudo aqui bonitinho. Se eu ligo aqui, ó, o 3D Layer, eu vou lá e tenho a adição do eixo Z, por exemplo, no caso do Anchor Point, do Position, do Scale, e a rotação se desmembra, criando pra gente aqui o Orientation e a rotação X, Y, Z, que aí agora eu já tenho todo esse controle aqui do meu objeto e tal, para gerar
a ideia de perspectiva, certo? Então como é que vai ser a animação? Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que nós já fizemos desde o início. Ó. Eu vou pôr aqui 12 frames, eu sei que é essa posição final que eu quero, porém eu vou deslocar esse objeto para trás da câmera. Eu vou passar aquela sensação de como tivesse uma filmagem acontecendo, ela posicionada, eu vou deslocar esse objeto por trás dessa câmera e ele vai se enquadrar. Então pensando nisso, eu tenho essas 3 propriedades, que é o eixo X horizontal, eixo Y vertical e o eixo Z, eu vou negativar para fazer com que esse objeto venha para o centro da tela. Tá? Centro da tela não, desculpa, para o meio, né, para fora da tela. Então, ó, trago para cá até ele sair do quadro e eu já trago essa estrutura pra gente, beleza? Depois que você fez isso, aqui, ó, você já tem a chegada aí do objeto. E aí o que você vai trabalhar é novamente com o Graph Edge. Então eu vou forçar aqui o Easy pressionando F9 e vou deixar o pico de velocidade centralizado, né, no meio do movimento. Eu quero ter, ó, essa ideia aí de chegada do objeto, beleza? Então, quando nós olharmos aqui, eu vou deixar só esse objeto visível, vou dar aqui um solo nele, ó, lá no layout base, nós vamos ter, ó, essa interação. Você percebe que eu estou tendo um saindo e a chegada do outro, ó, pra gente aí de uma maneira legal, beleza? Então é isso, no próximo vídeo a gente vai refinar um pouco mais esse movimento, vai criar mais alguns recursos para que vocês entendam como é que funciona a Layer 3D, e é isso aí, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.